tamanho que você fica assim, misericórdia. Entendeu? Eu passei, foi uma emergênciazinha que eu tive uma crise de ansiedade, a conta chegou lá em casa, meu amor, 6 mil reais, 6 mil dólares. Entendeu? Cerca de 36 mil reais para... Às vezes tem até nem saber. Mas se a questão é ir ao hospital público, já fui muito. Se precisar, vou. Quantas dessas pessoas teriam condições de bancar? Como, por exemplo, Amanda Meirelles, Gil do Vigor e Lucas Selfie vieram a favor do SUS. Essa treta do SUS tá rendendo pra cacete. Jojo Todinho conseguiu novamente a voltar a ter um pouco de visibilidade de tantas tretas que ela tentou, mas quando tocou no SUS, os artistas vieram em defesa do SUS e outros artistas também não. E também muitas pessoas comentando, não, o SUS é bom, o SUS é ruim. E dessa vez foi a vez da Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, o Gil do Vigor e Lucas Selfie. Vamos ver o vídeo e depois a gente volta. Assim, tem um grande debate sobre o SUS e a importância do Sistema Único de Saúde. Eu vim trazer a minha opinião, tá? Não quero defender ninguém, quem tá certo, quem tá errado, quero dar o meu ponto de vista. Por quê? Porque eu utilizei o SUS, gente, durante grande parte da minha vida, porque não tinha dinheiro para pagar um plano de saúde. Brasileiro que não tem dinheiro para poder pagar, inclusive, gente, quem tá mais velho, tem plano de saúde que tá custando mais do que um salário mínimo. Como é que a pessoa fica? Só que hoje eu tenho um plano de saúde e também tenho uma experiência nos Estados Unidos, onde eu pude perceber cada vez mais a importância de você ter saúde pública gratuita para as pessoas, minha gente. E aí você fala, nossa, é tão bom, o SUS vai usar. Não é isso, não é que o SUS é perfeito, inclusive a gente paga nossos impostos. Então você querer falar sobre a eficiência do SUS, sobre várias falhas que acontecem e cobrar, gente, de quem dirige o nosso país, tá certo, tá? Você tem que cobrar mesmo. Agora, anular a importância do SUS no nosso país, para vocês terem uma ideia, 7 em cada 10 brasileiros dependem exclusivamente do SUS, porque não pode pagar, minha gente. Isso dá mais de 150 milhões de pessoas. Só em 2024 o SUS bateu recorde, foram 13 milhões de cirurgias que foram realizadas. Ou seja, está funcionando. Tem muita falha? Tem, gente. Tem lugar que está lotado, que você vai passar horas e horas esperando uma consulta. Tem escassez de médicos, entendeu? Que você vai lá, não tem para lhe atender. Tem muita coisa falha. Mas também tem muitos locais que você vai e você consegue ser atendido com rapidez, com qualidade. Então não dá para falar que não tem. E outra coisa, nos Estados Unidos, gente, uma ambulância, você for pegar uma ambulânciazinha, a conta vai vir desse tamanho que você fica assim, misericórdia. Entendeu? Eu passei, foi uma emergênciazinha que eu tive uma crise de ansiedade, a conta chegou lá em casa, meu amor, 6 mil reais, 6 mil dólares. Entendeu? Cerca de 36 mil reais para pagar. Eu fiz misericórdia, graças a Deus eu tinha para pagar. E quem não tem, gente? Como é que fica? Se você não tem dinheiro para pagar um seguro saúde, como é que fica? Entendeu? Vai correr atrás? Precisou, graças a Deus, de um SAMU, você consegue ter, gente. Então não tem como dizer que não é necessário. Você tem todo o direito de cobrar para que seja eficiente, cobrar os seus impostos que você paga. Isso é o seu direito. Só que o SUS, gente, atende todas as pessoas no Brasil inteiro, salva diversas vidas. E aí você pode falar, ai, mas aconteceu. Gente, casos vão acontecer. É por isso que a gente está aqui para cobrar, para debater, para trazer, para colocar na mídia, para que melhore. Mas isso não tira o fato de ser super importante e salvar milhares de vidas todos os anos. E o SUS, gente, é nosso, entendeu? Por isso que nós temos que cuidar do que é nosso para que ele melhore cada vez mais. Não é trazer um discurso muitas vezes vazio. Ah, porque não presta, porque não presta, porque não presta. E não é assim que funciona, não é assim que a gente vai progredir, tá? E é isso, gente. Beijo. Fui abrir minha DM. Aparentemente abrimos um bueiro, cara. Tem umas mensagens assim, ô Playboy, usa o SUS então, você. Primeiro, que a gente usa, você também usa, às vezes tem até nem saber. Mas se a questão é ir ao hospital público, já fui muito. Se precisar, vou, tranquilo. Graças a Deus hoje trabalho, consigo pagar um plano de saúde. Mas assim, o SUS, a gente não precisa necessariamente ir ao hospital público. Tem vários serviços que ele faz, talvez você nem saiba. Emergência, SAMU, ixi, deu ruim, pá! Quem que faz o resgate? De onde que é? Vigilância sanitária, pro restaurantezinho que você come, sua churrascaria, seu japa, quem que faz? Vigilância em aeroportos, que mais? Vacina, porra, vacina de Covid. Eu sei que tem uma galera que ficou com medo de virar jacaré e tal, mas vacina, como é que foi? Então assim, o SUS ele não é só o hospital público. pessoas nem se lembram o que estavam fazendo há 5 anos atrás, no período da pandemia. Mas eu lembro.
Eu lembro muito bem do que eu estava fazendo, de todas as dificuldades que eu encontrei. E quando eu vejo algumas pessoas criticando o SUS numa posição, eu fico pensando assim, será que essa pessoa realmente acha que nunca precisou dele, né? A gente vê o Faustão, precisou ser transplantado pelo SUS. Inclusive, gerou aquele burburinho todo de que, comprou órgão, comprou isso, comprou aquilo. Eu lembro até que eu coloquei um vídeo aqui explicando quais eram os critérios. É por isso que eu prezo muito a informação em saúde, para que você não se surpreenda quando às vezes uma personalidade vir falar na internet uma besteira e você falar assim, ela tá certa, entendeu? Porque hoje a internet viraliza quem choca muito, quem faz aquele auê todo. E aí muitas vezes as pessoas acabam acreditando porque acabam não procurando pessoas que têm responsabilidade e credibilidade no que vai passar para vocês. Inclusive, sei que esse assunto tá muito polêmico, todo mundo tá palpitando, mas existem muitas camadas. Hoje eu até publiquei, repostei na verdade, né, um conteúdo do Ministério da Saúde, porque o SUS, ele tá presente na nossa vida em diversas situações que às vezes você nem imagina, sabe? Transplante, gente, tem que ser via SUS. Eu trabalhei com transplante também, então assim, eu sei dos critérios, é por isso que eu gosto de esclarecer para vocês. Farmácia, medicação, mas tem medicação que o SUS não disponibiliza, tem medicação que nem o plano disponibiliza. Eu esse ano passei por uma situação que eu tive que entrar na justiça para o plano conseguir liberar uma medicação para mim também. Então assim, trabalhei no SUS, fui usuária, sou sim usuária também do plano de saúde, mas sei que o SUS está presente em diversos aspectos na nossa vida que muitas vezes você nem imagina, né? Você passou mal agora, você vai ligar no SAMU, é SUS. Você vai parar no hospital, tô com uma dor aqui precordial, pode ser infarto, um AVC, SUS. Amanda, então você está falando assim que o SUS é 100% perfeito? Não, sei que existem muitos pontos de melhora, como eu falei, nosso ponto aqui é fiscalizar, é cobrar. Mas não dá para negar, no ano passado nós tivemos 14 milhões de pessoas que fizeram cirurgias pelo SUS. Quantas dessas pessoas teriam condições de bancar? Como, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outros lugares que o sistema de saúde é totalmente privado. Que ou você tem plano de saúde ou você fica depois com uma dívida milionária com o governo. Eu postei essa foto porque eu lembro muito bem do que eu e meus colegas passamos na época da pandemia. Coisa que muita gente que fala sobre SUS, que fala sobre atendimento, que fala sobre isso, não sabe. Não viveu, então você também não tem local de fala, entendeu? Porque as pessoas adoram falar isso, você não pode falar sobre isso, opinar, porque você não tem um lugar de fala. Então vem cá, vamos falar sobre o SUS, eu tenho, tá? Eu tenho. Tenho sobre os trabalhadores de saúde também. Tenho minhas críticas também, não só ao SUS, mas como ao sistema de saúde geral, porque eu falo que na época da pandemia todo mundo batia palma para os heróis do Covid, depois um monte de gente foi mandada embora, em sistema público, em sistema privado, enfim. Mas eu lembro que a gente passou. Então, vim falar que o SUS, ele não presta, não dá, né? E não estou apontando para, você está falando isso, está criticando tal pessoa que falou. Não, estou falando geral, porque hoje é um dia que está todo mundo questionando o SUS. Hoje eu vi até colegas falando, enaltecendo políticas públicas de outros países. E eu acho muito bacana pra gente usar até como referência, pra gente aprimorar o nosso também, né? Mas enfim, daí eu só me pego pensando da quantidade de brasileiro que mora fora do país e quando tem alguma doença um pouco mais crônica, um pouco mais grave, que vem tratar aqui no Brasil. A pessoa volta para tratar no Brasil, para tratar pelo SUS. Se você não sabia, eu tô te passando essa informação, porque acontece com muita frequência. Enfim, vamos abrir uma caixinha de perguntas pra gente conversar sobre coisas aleatórias. E aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam deles terem falado isso? Por conta, sabemos, da Jojo Todinho, né? Essa história da treta do SUS ou não. Vamos continuar essa novela aí. Comentário é de vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tamo junto.